Livro de Salmos, 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse salmo é um salmo de Davi, e você só vai entender a profundidade desse salmo se você compreender um pouquinho a natureza de ovelha. Davi, ele foi pastor de ovelha. E sendo pastor, ele vai comparar o Senhor, o próprio Deus, como pastor. E ele vai se colocar na posição de ovelha dentro desse salmo. Você só entende a profundidade da reflexão de Davi quando você entende um pouco a natureza da maneira como o pastor lida com a ovelha e das características que uma ovelha tem. Perceba, Davi poderia fazer muitas comparações. Davi foi rei, líder de um exército, foi comandante. Então ele poderia escrever dizendo: o Senhor é meu comandante, eu sou o seu soldado. Ele poderia escrever dizendo: o Senhor é o meu rei, eu sou o seu príncipe. Porque ele também foi rei. Ele poderia escrever dizendo: o Senhor é o meu comandante, eu sou o seu soldado, o seu servo. Mas ele também poderia falar sobre o pastor, porque ele foi pastor de ovelha ainda menino. E ele achou a característica de pastor mais ideal para qualificar a maneira como Deus o guardava. Por isso que ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele resolve comparar Deus como pastor pelo convívio que ele já teve com o ofício pastoral. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor para tudo. Ovelha é um animal que não consegue se defender. Ovelha é um animal que não consegue dormir se não estiver tranquila. Ovelha, se não estiver dentro do rebanho, a probabilidade de morrer, de se machucar, de se ferir é muito grande. Ovelha é um animal que é totalmente dependente do pastor até para beber água, para consumir água. Ovelha é um animal que você não vê conseguindo se defender. Ela não possui um instrumento de ataque, uma forma de defesa para conseguir atacar os seus inimigos. É um animal dócil. É um animal que está sujeito a ser caçado, a ser pego pelo lobo, a ser morta pelo lobo. Então é o pastor que conduz a ovelha, é o pastor que guarda a ovelha, é o pastor que protege a ovelha, é o pastor até que tosqueia a ovelha, né? Que usa a lã da ovelha. Inclusive, se não tosquear, acaba prejudicando o animal para a sua locomoção, para a sua flexibilidade. Então, é um animal totalmente dependente. Entre tantas comparações, Davi resolve dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha que interessante isso. Ele poderia comparar Deus de várias formas, mas ele resolve dizer: o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque se o Senhor for o meu pastor, ele não vai deixar faltar nada do que eu preciso. Ele conhece as minhas necessidades. Ele vai suprir a minha vida. Perceba, a partir do momento que o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Essa palavra aqui não é para qualquer um. Essa palavra aqui é para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. Se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar. Não vai faltar nada para você. E essa palavra está englobada nos 3 sentidos da vida: no corpo, na alma e no espírito. Porque não adianta só suprir a necessidade da alma se não suprir a necessidade do corpo. Não adianta só suprir a necessidade do espírito se não suprir a necessidade da alma. Então, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar nada sobre você. Ele vai suprir o seu corpo, ele vai suprir sua alma, ele vai suprir seu espírito. Tudo que você precisa, ele supre. Quando ele é o teu pastor, ele supre todas as suas necessidades. Segundo, ele vai dizer: ele refrigera a minha alma. Não, antes ele diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me a águas tranquilas. Olha que interessante isso. Primeiro,
Ele me faz deitar em pastos verdes. Ou seja, Ele me dá descanso. Eu durmo bem. Eu fico tranquila. Por quê? Porque Ele está cuidando de mim. Como você ontem que dormiu e acordou, porque o Senhor cuidou do seu sono. O Senhor te guardou. O Senhor te protegeu. O Senhor escondeu a sua vida debaixo da mão dele e não deixou que nenhum mal acontecesse com você. Aí Davi diz que Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me traz paz. Ele refrigera a minha alma. Ele me leva às águas tranquilas. Por que Davi diz que o Senhor leva a água tranquila? Porque Davi sabia que a ovelha, ela tinha dificuldade de beber águas em movimento. Ovelhas não têm facilidade de beber águas de rio. Elas preferem águas tranquilas. Em outras palavras, Davi está dizendo, Ele sabe aquilo que eu gosto. E Ele me leva a águas tranquilas. Ele sabe aquilo que eu gosto. Por isso, você não precisa ficar preocupado. Deus sabe aquilo que você precisa. A Bíblia mesmo fala para nós que Deus já conhece as orações antes mesmo da gente abrir a nossa boca para falar com Ele. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu coração. Ele vai te levar às águas tranquilas porque Ele sabe o tipo de água que você gosta de beber. Ele sabe aquilo que supre a tua necessidade. Aí Davi diz, Ele refrigera a minha alma. Aí entra um ponto muito tremendo. Porque Davi está dizendo que esse pastor, ele não só supre a necessidade física de água tranquila, mas ele supre a necessidade da alma. O homem, ele pode te ajudar fisicamente. O homem, ele pode te ajudar por fora. Ele pode resolver algumas coisas por fora. O pastor, por exemplo, como eu posso te ajudar fisicamente. Eu posso te ajudar em algumas coisas que você precisa, mas só Deus pode suprir a necessidade da sua alma. E Davi está dizendo, Ele não é pastor só que cuida das coisas de fora. Ele é pastor que refrigera a minha alma. Ele é psicólogo da alma. Ele cuida dos meus sentimentos. Ele entende das coisas que eu passo. Ele refrigera a minha alma em momentos de sofrimento. Quando as pessoas não querem ficar perto de mim, quando ninguém mais tem paciência para me ouvir, quando ninguém mais quer me escutar, Ele está perto, refrigerando a minha alma, me trazendo paz, alívio para o meu coração, para eu conseguir sobreviver. Ele refrigera a minha alma, Ele traz paz à minha alma, Ele tranquiliza o meu coração, Ele me dá força. Terceiro, Ele me guia pela vereda da sua justiça por amor ao seu nome. Coisa boa é ser guiada por Ele, porque os caminhos dele são caminhos bons. Ele me guia nas veredas da sua justiça. Sabe? Ele sabe o caminho certo. Ele sabe para onde está me levando. Ele sabe para onde está me conduzindo. Os caminhos dele sempre são melhores que os meus. Quando eu ando com Ele, eu não fico perdido. Quando eu ando com Ele, eu não perco a direção. Ele sabe para onde está me levando. Eu tenho um pastor que me guia, que me conduz e me leva sempre para o melhor caminho. Aí ele diz, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da sua justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, essa parte é muito tremenda. Por quê? Davi era pastor. Todo pastor sabia que quando chegava um determinado tempo no campo, que teria que procurar outros pastos para alimentar a ovelha. E a ovelha gosta de pastos frescos. Os pastos frescos geralmente ficam nas montanhas. E todo pastor sabe que o melhor lugar para chegar nas montanhas é atravessando pelos vales. Aí Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Os piores perigos que uma ovelha pode ter são nos vales. Além dos lobos que caçam ovelhas, os vales têm muitos instrumentos, objetos, muitas circunstâncias que podem matar uma ovelha. Existem precipícios, existem animais,
animais, cobras. Existem buracos que a ovelha pode cair e se machucar. A ovelha pode se perder. É dentro do vale onde ela vai passar por perigos. Só que Davi diz que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que nesse vale seja um vale de morte, eu não temerei mal algum. Você faz ideia do nível de confiança que ele fala para a gente ter em Deus? Porque ainda que se levante inimigos, ainda que no vale haja inimigos, haja lobo, haja cobra, haja um monte de coisa, Davi está dizendo, eu não vou temer porque ele está comigo. Você está entendendo essa palavra ou não? Deus está contigo nesse vale. Ele sabe para onde está te levando. Você não entrou nesse vale sozinho. O teu pastor está caminhando com você. Você não precisa temer o vale da sombra da morte, porque você não está sozinho. Ele está te conduzindo. Ele está te guardando. Está te protegendo. Está preservando a sua vida para um caminho de sucesso. Confie no Senhor. Creia que Ele não vai deixar você cair em nenhum abismo nesse vale. Creia que Ele não vai deixar nenhuma cobra te picar no meio do caminho. Creia que Ele vai te proteger, Ele vai te conduzir. Porque o teu pastor, ele sabe o melhor caminho para chegar na montanha. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer chegar na montanha? Quer comer pasto fresco? Quer chegar em lugares altos? Quer viver daquilo que o pastor já preparou para você? Então vai passando nesse vale. Porque para chegar na montanha, você precisa passar pelo vale. Ainda que você não entenda isso, ainda que você não compreenda isso, ainda que você não entenda o que Deus está preparando para você, passa nesse vale adorando ao Senhor. Porque Ele tem um controle da sua vida, Ele está te conduzindo e não vai deixar nenhum mal acontecer sobre a sua vida. Você está passando esse vale com Deus. Aproveita, se você crê nessa palavra, testifica isso agora. Confirme essa palavra. Escreve aí no comentário, eu estou passando nesse vale com Deus. Coloca no comentário, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confirme essa palavra, nada vai me tirar do propósito. Eu vou passar nesse vale com Deus. Você não precisa temer. Você não está passando nesse vale com um governador. Você não está passando nesse vale com um político. Você não está passando nesse vale com um policial. Você não está passando nesse vale com um superintendente, o teu chefe. Você não está passando nesse vale com um médico, com um homem. Eu não estou desmerecendo essas pessoas. Eu só estou dizendo que os homens são falhos. Você está passando esse vale com Deus. O teu pastor. Que está te conduzindo. Guardando você com cajado. Que te consola e traz refrigério para a sua alma. Não temas as ciladas do seu inimigo, porque ele vai te livrar de todas elas. O Senhor vai te guardar e te proteger, e te conduzir para o caminho de pastos frescos, pastos verdejantes.